Então, gente, voltando aí ao segundo vídeo, tá? Dando prosseguimento, né? No outro eu falei sobre a África Branca, né? Os seus costumes e hábitos, né, árabes com a religião muçulmana. Aí partindo para o segundo vídeo, que é falar sobre a África Negra, que fica abaixo desse mapa, abaixo do deserto do Saara, por isso ele é chamado de África Subsaariana, tá? Que compõe muito mais países, né? Vocês vão ver, vocês contem, se tiverem curiosidade, que eu não contei. E é uma parte do continente mais diversificada em questão de povos, né? de costumes e religião. Mas como eu disse para vocês, na questão de religião, a África Branca ela professa a fé islâmica, né? Mas há também, em alguns países da África Subsaariana, países também que professam essa fé islâmica, tá? Que tem como Islã a sua fé, tá? Que determina tudo, né? Inclusive há países onde o Estado Islâmico se estabeleceu, né? Impondo essa religião muçulmana. Bom, e continuando falando deles também, é a região que concentra a maioria dos países pobres da África, né? Onde se encontram as dificuldades de água, né? de recursos escassos e tudo mais. Existem também outras religiões, é claro, né? O cristianismo ali se instalou. Acredito que o evangelho também já chegou lá, né? A religião evangélica. E por se tratar de uma vasta região onde a sociedade lá ainda é composta por aldeias, né? Por vilarejos, por aldeões, né? A religião, na maioria desses lugares, né? Nas tribos e tudo mais, ainda é a religião pautada na busca dos seus ancestrais, né? Ancestralidade, onde eles buscam direção, né, para a sua vida, para o seu povo, na ancestralidade, né? Eles cultuam a ancestralidade. Também há o uso, né, do curandeirismo e da feitiçaria, mas a feitiçaria que eu falo não é aquela forma pejorativa, né? Quando se fala em feitiçaria, as pessoas, né, tendem, né, nós ocidentais, de ver com os olhos negativos, né? Aquela coisa perigosa, né? Não vou aqui lançar minha opinião pessoal, mas eu entendo que na questão da feitiçaria na África é a cultura deles, eles conhecem isso e cabe a nós respeitarmos, né? Independente da nossa opinião, tá? Tanto que há relatos, né, da Cruz Vermelha, em documentários que falam sobre isso, que muitas das vezes os médicos encontram dificuldades, barreiras, né, dos povos dessas regiões que não aceitam, né, os seus cuidados, que não aceitam serem tratados com medicamentos e buscam, né, no curandeiro, buscam no feiticeiro a cura para as suas doenças, né? Te causa estranheza a nós ocidentais, mas é o hábito deles, é o costume deles. E como eu disse, não cabe a nós, né, julgar se é certo ou errado. É a forma como eles aprenderam, né, antes da chegada do homem branco lá, certo? É a região mais pobre, como eu disse, é a região que concentra a maioria dos povos, né, da África, e onde também concentra, então, uma vasta diversidade cultural. Por quê? Porque antes de nós vermos a África dividida em países, né, a gente tem que entender como ela era antes, né, de chegar o homem branco colonizador. Né? Era uma região composta por tribos, né, por etnias, né, por aldeias. E então, quando houve a grande partilha da África, né, com a colonização e a partilha, cada país pegou cada país ocidental, no caso, cada país europeu pegou uma região para si, para ali explorar. Então foram criados países, né? E dentro desses países que foram criados, já estavam ali estabelecidas duas ou mais culturas, duas ou mais etnias diferentes. Então você imagina, uma etnia, ela tem
o seu dialeto, ela tem os seus hábitos e costumes, ela tem a sua linguagem e a sua própria cultura diferente, né? Aí tu imagina um país contendo duas etnias. Que confusão que isso não dá. E há países que possuem mais de duas, né? Vai de duas a mais etnias diferentes dentro de um país, de cada país africano. Isso então gera o quê? Gera conflitos. Tá? Conflitos de ideia, conflitos de convivência, né? Pela exploração do homem branco, de passagem, né? Onde nós podemos citar, por exemplo, o conflito que houve, né, em 1995 no país chamado Ruanda, né? Que durante o século das explorações, das navegações, ela foi colonizada pelos belgas, né? Então o homem branco belga foi lá, explorou, e ali havia duas etnias, a etnia Hutu e a etnia Tutsi. Isso está relatado em vários filmes, né? Hotel Ruanda, Tiros em Ruanda, né? Existe uma gama de filmes explicando esse conflito, que se deu da seguinte forma, né? Durante essa colonização, como eu estava falando, o europeu sempre teve esse pensamento de separar para dominar, né? Ou seja, onde havia mais de uma etnia, eles procuravam fortalecer uma, enfraquecendo a outra, para que a que fosse fortalecida vencesse os conflitos, e aí eles teriam como dominar, né, a região. Então eles durante essa colonização, eles fortaleceram a etnia Tutsi, né, com armamento, né, com várias condições, onde essa etnia acabou prevalecendo sobre a Hutu, né, tornando a Hutu inferiorizou essa etnia. Com o passar do tempo, né, descolonização, né, independência, essas coisas todas, formou-se o país Ruanda, né? Ruanda. Só que esse conflito, um dia ele veio à tona. Por quê? Porque os Tutsis, que alegavam que durante os séculos, né, durante os anos que houve a colônia, eles foram oprimidos os Hutus, né? Desculpe, os Hutus, eles foram oprimidos, né, pelos Tutsis devido à ajuda do belga. Então, quando eles chegaram ao poder, houve um golpe, né, étnico. Ou seja, quem era de etnia Hutu assumiu o poder e determinou que todos que fossem Tutsis deveriam ser mortos. Tá? E gerou um grande genocídio. Vocês botem lá, né, sobre esse assunto, ou então assistam o Hotel Ruanda, que explica muito bem essa questão. Ou seja, então quem era Tutsi era morto a facada, a facão, entendeu? Gerando um grande conflito nessa região. E isso só não aconteceu somente em Ruanda. Há vários países que até hoje ainda existe esse tipo de conflito étnico. Por quê? Porque foi causado por essa questão, né, da Europa dividir a África em países, né, segundo os seus interesses econômicos, e juntando ali duas ou mais etnias, né, que com o passar do tempo se eclodiram em revoltas, tá? É o que poderia acontecer, não poderia acontecer, não, aconteceria que é um processo normal, só que a intervenção branca gerou isso aí, a ponto de em pleno século XXI a gente ter genocídios como o de Ruanda, as pessoas morrendo a facões, né? E voltando, né, à questão da África subsaariana, né, é isso, ela é onde concentra o maior número de miséria, de conflitos étnicos, tá? E de exploração, mas também onde se encontram os países ricos, como eu citei antes, a África do Sul, que faz parte do BRICS, né? BRICS, para quem não sabe, um bloco de 5 países emergentes, né? BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China, Brasil China e S, né? O S é South Africa, que em inglês é África do Sul, tá? South Africa. Então, basicamente essa é a história, né, que eu tenho para contar para vocês, né? O resumo da questão cultural. Não deu para falar tudo, porque o tempo é escasso, é pouco, é muita coisa. Se eu fosse falar seria um pouco maçante. Contudo, com esse vídeo que eu deixei, que eu estou fazendo aqui, e o primeiro vídeo, vocês já podem formular dúvidas e poder esclarecer comigo, tá? Na sexta-feira. Ou então hoje mesmo, que eu vou estar, né,
presente aí no WhatsApp, tá? Então, conforme vocês assistirem o vídeo e quiserem mandar alguma pergunta para mim, eu vou estar aqui respondendo. E aí o Nil vai falar sexta-feira como vai ser a dinâmica, se a gente faz uma live, né? Perguntas e respostas, ou posto outro vídeo. A minha intenção é falar sobre a África, depois falar sobre a colonização, depois a escravidão, a libertação dos escravos, até chegar, né, a capoeira e toda a história que vai dando, né, até os dias de hoje, mais ou menos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que haja uma reciprocidade, que haja um interesse, que a minha intenção, como eu disse, é colaborar com o grupo do qual faço parte. E eu entendo que ser capoeira não é só você ser um bom capoeira de dar pernada, de fazer floreio, mas é você também ter o mínimo, né, de conhecimento básico, né, de conhecimento, para poder conversar, poder expressar, né, para as pessoas verem que você é uma pessoa entendida, né, conhecedora, dominadora de conhecimentos básicos, tá bom? Fica aqui meu forte abraço para vocês e agradecendo aí pelo tempo que foi dedicado, tá? Desculpa aí se ficou alguma coisa vaga, mas ele esclarece isso aí conforme as outras aulas e nas questões que virão. Eu espero que venham, que eu quero realmente passar para vocês esse conteúdo. Espero que vocês fiquem curiosos, perguntem e eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Paz a todos, forte abraço e capoeira Dandara.